Relato de hoje, tema mais relacionado aí à questão dos súcubos, íncubos, a questão do sexo no plano astral, nos sonhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, viajante desses de outros planos e planetas. Se você caiu aqui porque acordou de repente, de madrugada, teve um sonho muito estranho, você pode ver o seu futuro, seu passado, seu presente. Você teve sonhos tão reais, que quando você acordou, tudo pra você se tornou uma incógnita. Será mesmo que foi sonho ou uma projeção? Vamos lá ler o relato de hoje? Olá, pessoal, vamos para mais uma leitura desse relato. Tive um sonho e acho que gostei de uma parte, mesmo não podendo ter gostado. Risos. Sonhei com um primo do meu marido. Ele me levou para casa dizendo que precisava me mostrar uma coisa que ia me interessar. KKKK. Que será, hein? E eu acreditei, mesmo achando estranho, pois nunca tivemos tanta intimidade assim. Chegamos lá, eram umas 20 horas. Perguntei pela mulher dele e ele disse que ia passar a noite no trabalho e só ia voltar de manhã. Beleza. Passar a noite no trabalho, perguntei onde estava a coisa interessante que eu precisava ver. E ele disse que era um filme muito bom que ia servir de inspiração para um projeto meu. Não faço ideia de qual projeto se trata. KKKK. Ele arrumou um colchão na sala, com vários travesseiros, cobertas, estourou pipoca, trouxe refri, chocolate e fomos assistir o bendito filme. Sim, eu lembro de detalhes. Rapaz, eu não sei o que aconteceu, que nem o nome do filme deu tempo de ver, nem a produção. Sei nem qual foi a história. Vocês devem imaginar por quê, né? Logo que ele colocou o filme, ele já começou a se aproximar, fazer cafuné no meu cabelo, ficava me olhando para ver minha reação, meu ponto fraco a pegar no meu cabelo. E eu já estava fácil ali, morrendo de medo, mas a vontade. E o T, grandão, era maior. KKKK. Pensa num cara gato, alto, corpo atlético, bem definido, PQP, que tortura. Continuando. O negócio começou a ficar sério, ele ficava puxando meu cabelo, acariciando minha boca, perguntando se o carinho estava bom, eu já molinha, não conseguia nem respirar, muito menos responder. KKKK. Quando ele notou que eu já estava sem forças para fugir, ele virou meu rosto para ele e me beijou. E que beijo do cacete, para não falar, né? Já falei. Lento, com leves mordidas, no ponto certo, sem ser seco, sem exagerar na saliva. Nesse momento, eu não conseguia nem abrir os olhos mais. O negócio foi esquentando, a gente foi tirando a roupa. Aí, de repente, eu olho pro teto e uma baita de uma câmera olhando pra gente. Na mesma hora, eu parei, empurrei ele de cima de mim e perguntei o porquê tinha uma câmera na sala. Ele se assustou, arregalou os olhos, ficou branco, verde, azul, roxo, kkkk, e olhou pra cima e viu a zoiuda lá, kkkk. Ele deu um pulo e falou, PQP, acho que foi minha mulher que colocou. Mas eu nem tinha notado, deve ter colocado há pouco tempo. Ele entrou em pânico. Aí, eu nervosa, já levantei, fui pro banheiro colocar a roupa e ajeitar meu cabelo pra vazar embora, né? Na hora que eu tô entrando no banheiro, ela chega no portão. Deve ter visto a cena pelo celular e resolveu sair mais cedo do trabalho para pegar a gente no pulo. Ela já chegou me xingando de tudo que é nome, batendo nele, e ele tentando explicar que não tinha dado tempo de fazer nada. Ela me xingou um monte e me trancou lá na casa e ligou para toda a minha família ir lá ver a baixaria para descobrirem quem eu era de verdade. Foi chegando os parentes e todo mundo me julgando. Ninguém queria ouvir minhas desculpas. Aí, por fim, me deixaram sair, meu marido me botou para fora de casa e levou minhas coisas tudo para casa da irmã dele, para eu ir buscar lá com ela. E eu não precisava voltar para casa para buscar lá. Por fim, eu nem consegui aproveitar a noite com o primo do meu marido e, para acabar, ainda fiquei sem o meu marido e mal falado na família dele. Será que esse sonho tem significado? Risos. Espero que não. Só sei que pareceu tão real que eu conseguia sentir o toque dele, o cheiro, a pele, e passei o dia todo pensando nisso, principalmente por ter sido tão detalhado. E aí? Momento do suspense. Gente, que loucura! Ai, Jesus. Joga a bola pra Fernando. Vamos jogar a bola para Fernanda, então. Bom, vamos Vai, lá, Fê. né? Relato de hoje, tema mais relacionado aí à questão dos súcubos, íncubos, a questão do sexo no plano astral, nos sonhos. Então, a nossa viajante de hoje viajou bastante, né, Adri? Que viagem. E o que acontece, né? Essa questão aí da sexual, ela é muito abordada na questão da projeção astral, dos sonhos lúcidos. As pessoas têm muita dificuldade, às vezes, para entender, para lidar com essas questões. Tem gente que lida de uma forma mais divertida, tem gente que lida de uma forma mais difícil. Tudo isso vai depender o quê? Das questões pessoais de cada um e do que está realmente acontecendo ali, tá? Então, vamos lá.
Sonhos lúcidos, projeção astral. Sonhos. As pessoas podem manifestar sensações, aspectos do subconsciente dela, se ela tem lembranças, se ela tem desejos, se ela tem questões que estão internas ali que ela não consegue manifestar no dia a dia, de repente podem aparecer na forma dos sonhos, e os sonhos vívidos são muito realistas. Ela vai lembrar dessas condições aí quando ela acordar. Aí são questões do subconsciente da pessoa. A questão do quão vívido ou não é o sonho, aí é uma questão da capacidade que ela tem de lembrança, de percepção durante o processo aí da experiência que ela está tendo. Quando a gente vai falar agora sonhos lúcidos, a pessoa ela já tem uma consciência de que aquilo está acontecendo naquele exato momento, e ela vai ter aí uma permissão, ela vai ter uma manifestação consciente das coisas que estão acontecendo ali. Agora, trazendo um pouco para o tema que interessa para a gente, que é a questão da projeção astral, e que muitas pessoas têm dúvida, né? Falou, Fernando, tem sexo nessa questão do plano astral? Eu posso ser violentado, violentada, enquanto eu estiver neste ambiente extrafísico? A gente precisa entender um pouquinho como é que funciona essa questão aí, energética, essa troca de energias no plano astral. Quando a gente vai ter uma troca energética, a gente está emitindo sensações, a gente está emitindo uma vibração naquele ambiente. Então, quando uma pessoa, vamos dizer assim, um espírito extrafísico, ele está querendo ter experiências sexuais, sensações da sexualidade no plano astral, ele precisa fazer com que a pessoa ela manifeste essa sensação no corpo dela. Então ele vai tentar, de uma forma ou de outra, estimular isso para que ele consiga captar essa energia mais densa, mais física, que é da sexualidade. Então, quando a pessoa ela entra na questão aí das sensações sexuais no corpo, o corpo dela vai manifestar, tá bom? Essa energia vai densificar principalmente nos chakras básico e sexual ali, e esse acúmulo de energia, esse espírito ele vai sugar, ele vai pegar para ele, e aí ele vai ter as sensações no extrafísico para o corpo dele também, e vai poder depois, se ele souber manipular essa energia, utilizar. Quando são experiências em que elas são apavorantes, a pessoa fica com medo, fica traumatizada, a intenção aí, eu estou falando quando tem uma indução, tá, gente? Então, quando o espírito ele induz essas sensações, ele vai lá e provoca essa pessoa, ele está induzindo reações emocionais na pessoa. Se ele quer induzir o medo, o pânico, então, aí a questão para ele não é muito mais essa questão sexual. É uma questão de ofender, é uma questão aí de pegar aquela emanação de medo que essa pessoa... Porque o medo, ele também, primitivo, ele tem essa característica mais densa. Então, de repente, ele está querendo aí fazer com que questões mais traumáticas da pessoa venham à tona, ou para prejudicar, ou para se vingar, ou para captar essa energia mais densa. Então, tem muitos relatos, a gente recebe muitos relatos nesse sentido, de pessoas que tiveram uma experiência mais prazerosa, nesse caso, é induzido por um espírito que está plasmando formas, pensamento, a pessoa às vezes capta isso através do sonho dela, e aí ao manifestar essa energia, ele acaba pegando essa energia um pouco para ele, ou às vezes num aspecto mais do medo, do pânico, que aí já entra nesse outro aspecto. Então eu fui tentar ser um pouquinho breve aqui. O que vocês acham, meninas? Tiveram experiência já nesse sentido? Concordam, não concordam? Tem alguma questão aí que vocês acham que é do inconsciente das pessoas? Como é que vocês acham? Então, não sei como era a relação dela com o primo do marido, né? Então, assim, pode ser N coisas. Pode ser realmente o íncubus, pode ser um desejo, um culto dela, se pode, sei lá, o homem, pelo que ela cita na vida real, é muito tesudo, segundo ela, né? Então, pode ter um desejo incutido nisso, no subconsciente dela. Ou aquele cara é bom, quem sabe eu queira fazer alguma coisa com ele. Não que ela deseja, eu quero. Mas a gente olha, né? A gente olha, deseja ver uma bonita, tira uma bonita. A gente vê uma mulher bonita, quer uma mulher bonita. E pode ser várias coisas, como pode ser o próprio íncubus ou súcubus induzindo isso para sugar a energia. Ou seja, a gente não pode falar nada 100% de certeza, porque a gente não tem 100% de certeza aqui nesse plano físico, imagine 100% no plano terrestre, no plano astral, que a gente não tem conhecimento profundo como ocorrem as coisas lá. Mas eu acho que, nesse caso, tudo bem que ela teve como eu já falei, ela pensou que ia se armar, né, da último relato que a gente falou, que a moça falou do íncubus e suco, só que ele apareceu feio.
E eu falei que também podia aparecer bonito. Pode ser essa parte dela aí, quem sabe aí o cara apareceu, ó, vou me aparecer lá, eu sei que ela olha para esse cara e acha que ele é muito bonitão. Quem sabe eu me arme agora também para sugar as energias dela. E você, Lu, o que é que você acha? Primeiro eu quero trazer o humor dela, eu acho que foi muito sensacional a maneira como ela relatou o que ela viveu, né? E sim, acredito também que deva ter essa projeção do físico, que ela já tenha olhado para esse primo bonitão, gostosão, e veio em sonho para poder, né, íncubos, eu não sei, nunca sei exatamente os nomes, mas se travestiu desse primo para poder conseguir sugar a energia dela ali naquele momento, né? Mas o que o Fê trouxe é muito interessante, do que os espíritos no plano astral se alimentam, né? Então, alguns se alimentam de medo, de terror, outros se alimentam de amor. Esse, pelo jeito, era todo amoroso, né? Ele queria mesmo uma coisa gostosinha ali, né? Então, é muito interessante isso, e a gente entender no nosso dia a dia, a gente sempre fala sobre isso aqui, que o que a gente é no astral, muitas vezes, né, na maioria das vezes, então cultivar bons pensamentos para que isso seja como se fosse uma antena de bons espíritos ao nosso redor. Significa que é garantido? Não, mas significa que é uma possibilidade de melhorar isso, né? Então eu adorei o relato, achei muito divertido, achei muito bacana, e ela trazia esse desejo inconsciente aí, né, que talvez tenha olhado, talvez tenha gostado, mas não verbalizou e nem executou, né, não pôs para fora isso no plano físico, veio no plano astral. Eu achei bem legal, achei bem bacana. E é um tema sempre muito polêmico, né? O tema sexo, essas energias que permeiam esse ambiente do erótico é algo muito recorrente nos relatos e muito importante a gente tratar aqui. Ô, Fê, me explica uma coisa. Essa energia sexual, como ela é trabalhada no plano espiritual? Por que ela é tão desejada pelo plano espiritual? Então, Dri, a energia sexual é a energia da criação, né? É a energia que ela se acumula nos nossos órgãos sexuais ali para a concepção de um novo ser encarnado aqui. Então, é uma energia extremamente poderosa e muito condensada ali. Ela cria a matéria que está no nosso plano aqui. Então, quando a gente leva a nossa atenção toda para a parte sexual, o que a gente está fazendo? A gente está potencializando muito da nossa energia material aqui, que circunda o nosso corpo, na nossa região sexual, no óvulo da mulher, ali no espermatozoide do homem, e vai condensar essa energia toda para a nossa concepção. Então a gente está praticamente uma usina energética ali de matéria muito densa, que é a matéria do plano físico. Então, quando no plano extrafísico a pessoa está ali conectada com o corpo dela, ela está um pouco ali afastada durante uma semi-projeção, dependendo do que ela está pensando, do que ela está sentindo, a energia do corpo dela vai se manifestar de formas diferentes. E isso vai repercutir nesse corpo porque ele tá muito próximo ali, ele está conectado ao corpo físico. Então, muitas vezes o que acontece? Essa pessoa sai do corpo, ela está semiconsciente, ou ela está com o corpo extrafísico adormecido, e o espírito ele vai se aproximar ali e vai induzir pensamentos para ela. Então, ele vai tentar pegar gatilhos, algumas questões que ela gosta, que chamou a atenção dela, que ela viu durante o dia, ou que tem alguma coisa que conecta ela a essa energia. A partir desse momento, a pessoa está sonhando, o sonho começa a ser como uma forma de hipnose. Ele vai se desenvolvendo ali por essa indução, e ela começa a entrar nessa energia sexual. Aí essa energia do corpo dela vai responder a isso, o corpo dela vai potencializar a maior parte dessa energia nessa zona vibratória, e aí o corpo dela, praticamente, se você fosse vamos dizer assim, um vidente, aí um clarividente, você ia ver que essa energia que permeia ali, ela ia ficar mais avermelhada, que é uma energia, a cor de uma energia mais densa, mais material, mais sexual, tá bom? Então, aí com este corpo energético cheio deste fluido já densificado, pronto, aí ele vai conseguir captar essa energia para ele, tá bom? Então, dessa forma, assim, na parte, vamos dizer assim, mais técnica da história. E às vezes o espírito que está ali, às vezes ele não está nem interessado na parte sexual, ele está interessado na matéria-prima. Quando vamos falar agora muito de projeção astral, tá? Dessa questão espiritual. Às vezes ele quer essa energia porque ele precisa manifestar alguma coisa, ele quer fazer alguma coisa mais física aqui. Ele precisa de uma matéria mais física já pronta. Então ele faz isso exatamente para conseguir pegar essa matéria-prima.
E lembrando também que nem sempre pode ser espíritos, tá, gente? Pode ser também uma pessoa encarnada que entra no Também. plano astral para praticar esses atos, tá? Nem sempre, tudo é espírito. Não, nem tudo é espírito. Às vezes é a gente mesmo que continua sendo espírito, né? Mas é a gente mesmo lá que tem seus desejos, sei o que mais, e vai lá para cada pessoa fazer essas coisas. Pode ser entre vizinhos, outros vizinhos, pode ser entre namorados, casados, separados, pode ser em coisas. Assim, não dá para falar, foi isso, porque não vivemos, não estamos no lugar dela para saber o que foi que ela passou. Pode ter sido até o próprio primo, quem sabe também com o desejo lá encurtido dela, né? Fala, Lu, você ia falar e eu te interrompi. Então, Fê, você tem alguma dica para dar para os projetores, né, para as pessoas que estão conscientes nessa jornada de evitar o assédio, ou de amenizar, ou de utilizar com mais inteligência essa questão? Eu acho, Lu, que uma das principais coisas é a escola Terra aqui. A gente tem que aprender a lidar com as nossas questões sexuais, com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com os nossos desejos, entendeu? O que acontece? Como a Adri falou, nem sempre é um súcubus, íncubus, como eles chamam, é um espírito que está ali induzindo e querendo essa energia. E mesmo que fosse, ele vai se utilizar das questões internas e dos medos, dos traumas, das questões que estão dentro de nós para manifestar isso. Então, muitas vezes, o sonho ele pode vir, como a Adri falou, de uma questão só da pessoa, não tem nada ali. Ela simplesmente está sonhando, está trazendo aspectos dos desejos inconscientes, das necessidades inconscientes dela ali naquele momento. Tem muitas situações, gente, às vezes, que é um casal, e às vezes a gente não lembra, faz muita coisa inconsciente. A mulher sai do corpo, o namorado sai do corpo, os dois se encontram fisicamente. De uma forma meio que semi-inconsciente, não está totalmente lúcido, e depois esse onirismo todo vai tomando a forma dos sonhos. Então são N formas que podem trazer as experiências aí, tanto prazerosas quanto as traumáticas também. O que eu recomendo? Na base, na raiz, se a pessoa trabalhar a questão emocional dela, ela não manifestar o medo, ou não entrar na sintonia energética ali do sexo, um espírito que está querendo abusar ali, ele não vai ter muito o que fazer, tá? Ele não vai conseguir, ele depende muito das sensações, do que a pessoa está manifestando ali para conseguir levar ela para a sintonia. Se a pessoa não entra na sintonia, não tem o que fazer. Aí, o que dá para fazer? Trabalhar como terapeuta, trabalhar a sua sexualidade na sua encarnação atual, aproveitar o momento que você tem aqui, que você está com o corpo físico, para trabalhar os seus traumas, seus medos, seus desejos, as condições. Se a pessoa ela tem essa condição aqui, aproveita e vai trabalhando com isso, tá bom, gente? Então, recomendações mais práticas, né? Além dessa, que é a evolução, a gente trabalhar com esse foco na nossa encarnação, tá? Mais práticas. Evitar cultivar, né, gente? Se você tá ali, naquele momento que você vai deitar, vai dormir, e você está assistindo um filme, você está lendo alguma coisa, você está estimulando essa parte, com certeza o seu corpo já está se preparando para isso. Então, o momento antes do sono, os momentos aí que precedem, eles são importantíssimos para as experiências que a gente vai ter. Então, ter um foco no livro adequado, ter um foco na experiência que você deseja ter, é mais ou menos o que vai acabar direcionando. Essa aí acho que é uma das dicas que eu posso dar para o pessoal. Vai treinando todo dia antes de você dormir, a intenção, leitura. Né, Fê? A intenção, né? Você ter a intenção de. Qual é a tua intenção naquela noite? Ter a intenção de. Focar, exatamente. Né? Por que a gente fala isso, né, Lu? Vou até me estender um pouquinho, porque, gente, tem gente, às vezes, que não tem experiências bacanas. A gente recebe, às vezes, pedidos de ajuda, algumas questões aqui, que a pessoa ela tem experiências decorrentes, vários dias, às vezes ela não está pensando, e está acontecendo com ela situações que não são legais, não são bacanas. Às vezes a pessoa não está querendo nem dormir mais, porque não consegue parar essas experiências. Então, aí o problema, gente, a questão não é trabalhar com assim, a questão sexual, é a questão do medo, da autoestima, entendeu? Porque se a pessoa está tendo experiências que não são prazerosas, de abuso ou questões assim, ela precisa trabalhar essa questão mais do medo mesmo, de saber lidar com essa situação, de falar ou não ali. E aí a questão muda. Aprender técnicas de defesa energética, circulação energética. Temos uma no canal, né? Vou deixar aqui no card, aqui em cima, que nós temos no canal uma técnica bem legal que o pessoal está fazendo, está gostando. Então,
A gente está tendo feedback positivo da técnica, né, Fê? Sim, firmar o pensamento. Então, são coisas que a gente ensina bastante, a gente passa algumas experiências para que o pessoal também consiga trabalhar um pouco essa questão aí de firmeza emocional, energética, e consiga também se proteger um pouco, porque nem todas as experiências aí no plano astral, elas são legais, bacanas, né? Então, tem isso daí também. Então, gente, vamos ficando por aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, ou senão acho que vai ser um dos mais longos da gente. E se você teve uma experiência parecida, se você teve um sonho, que você não sabe se foi um sonho, pareceu tão real, mande aqui o relato pra gente. Um beijo, um queijo e até a próxima. Bye! Tchau, pessoal. Até a próxima.